Então, gente, dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar sobre o estudo da célula agora, tá? Citologia. Então, inicialmente, gente, o que é a citologia? A citologia é o estudo das células, né? A gente vai ver que a célula, ela é a unidade básica da vida, né? E as células basicamente se classificam em procariontes e eucariontes. A gente já vai entender o que é. Né? Então, falando um pouquinho das células procariontes, as células procariontes foram as primeiras células a surgirem no planeta, tá? São células primitivas, vamos dizer assim. Elas possuem uma estrutura mais rudimentar. E por que elas são ditas mais primitivas? Porque os componentes, o material genético dessas células, juntamente com os componentes celulares, eles se encontram dispersos no citoplasma, soltos, né? Então a gente vai ter que o DNA desse tipo de célula, né, principalmente das bactérias, é chamado de plasmídios, né? E os cromossomos bacterianos, eles vão estar dispersos ao longo do citoplasma. Não existe uma organização nuclear desse material genético, como a gente vai ver nas células eucariontes, tá bom? E a gente vai ter também presença de ribossomos nessas células, que sintetizam proteínas, a gente vai ver mais na frente. E elas podem apresentar a parede celular composta por peptídeo-glicanos, né, que são conjuntos, né? Esses peptídeo-glicanos são moléculas de proteínas junto com açúcares, tá bom? Elas podem apresentar, não obrigatoriamente irão apresentar esses peptídeo-glicanos. E sempre são seres unicelulares, tá bom, gente? Essas células, por serem formas primitivas de células, elas sempre vão estar representadas por seres unicelulares. Por exemplo, as bactérias e as árqueas, que são espécies de bactérias primitivas, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. É isso que eu acabei de falar para vocês. A célula procariota, por exemplo, ela não tem uma organização nuclear. Ela tem uma cápsula, ela tem ribossomos soltos no citoplasma, tem material genético disperso no citoplasma também, mas ela não tem um núcleo, como na célula eucariota, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, nas células eucariontes, o que a gente vai ter? Nós vamos ter estruturas mais complexas, tá bom? São células mais organizadas, onde o material genético vai se encontrar contido em um núcleo, tá bom? Esse núcleo possuindo uma membrana nuclear, que vai separar esse material genético de todos os outros materiais presentes na célula, tá? A gente vai ter a presença de organelas membranosas, ribossomos e mitocôndrias. Cada organela tem uma função específica dentro da célula, tá bom, gente? Quem são os representantes das células eucariontes? Os vegetais, os fungos, os protistas e os animais, tá bom? Nas células vegetais, a gente vai ter, por exemplo, a presença de cloroplastos, que são organelas responsáveis pela fotossíntese nos vegetais, tá bom, gente? E a gente vai ter uma parede celular composta por celulose. Isso aqui é uma diferença das células eucariotas dos vegetais para as células eucariotas dos animais, tá bom? Parede celular composta por celulose. E a reserva energética nessas células vegetais é o amido, tá bom, gente? Diferente das células animais, que apresentam centríolos, não estão presentes nas células vegetais, lisossomos, que também não estão presentes nas células vegetais, e a reserva energética nesse tipo de célula é o glicogênio, tá bom, gente? Diferente do amido. Então, só voltando aqui na figura rapidinho, aqui a gente tem a figura resumo, né, que vai diferenciar a célula eucariota da procariota. O que a eucariota tem que a procariota não tem? A eucariota tem núcleo, tá? Tem membrana nuclear, tem mitocôndria separada do núcleo, tem nucleolo, tá bom? Os ribossomos estão presentes nas duas, tá? Aqui na procariota a gente já vai ter um nucleóide, né? Não é um núcleo propriamente dito, o material genético está disperso no citoplasma em forma de plasmídios. A gente tem uma possível cápsula, tá bom? A gente tem flagelo, parede celular composta por peptídeo-glicano, como eu falei para vocês, né? E a membrana plasmática também presente nas duas células, tá bom? A membrana celular, gente. Então, falando um pouquinho mais aprofundado das células eucariontes, que são as células presentes na maioria dos seres vivos, tá?
As células eucariontas, ela apresentam uma membrana celular, tá? Essa membrana celular, ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, tá, gente? Uma parte com cabeças polares. Essas cabeças polares, gente, estão voltadas para o interior da célula e para o exterior da célula, ó. Esses pontinhos vermelhos são as cabeças polares, tá? Voltadas para o interior e para o exterior da célula. A gente vai ter também o glicocálix, tá? O glicocálix, ele é formado por açúcares mais proteínas. Ela forma uma espécie de envoltório, tá? De envoltório da célula. Forma ali um tapete por fora da célula, tá bom? Glicocálix. E ela é o que? É uma estrutura de reconhecimento celular, tá bom? É utilizado para as células comunicarem entre si, entrada de substâncias, tá bom? Na célula. A gente vai ter também na membrana celular a presença de colesterol, tá? O colesterol, ele só vai estar presente nas células animais, tá bom? E a gente tem também, né, que a membrana celular, ela corresponde a um tipo de modelo chamado mosaico fluido, que é o quê? É o livre movimento, tá bom, gente, desses integrantes da membrana celular, tá? Eles ficam livres, tá bom? Se movimentando. Eles não formam uma estrutura rígida, fixa, não. Eles se movimentam, tá? Essa parte que a gente tá vendo está voltada para o interior da membrana é chamada de hidrofóbica. Por quê? Porque ela não se associa com a água, tá? Ela não se associa com a água. Já a parte hidrofílica, que é voltada para o interior e exterior celular, ela é hidrofílica, ou seja, ela se associa com a água, tá bom? Formando a bicamada fosfolipídica. Aí vamos falar um pouquinho das outras organelas, gente. As outras organelas, como eu falei para vocês, cada organela tem uma função específica dentro da célula, tá bom? Falando um pouquinho dos ribossomos, qual é a função dos ribossomos dentro da célula? Síntese de proteínas, basicamente isso. Ele é formado por 2 subunidades, tá bom, gente? O ribossomo, ele é formado por RNA ribossomal, tá bom? O RNA é um tipo de ácido nucleico, tá? É o ácido ribonucleico. E existem 2 tipos, tá bom? 2 tipos de ribossomos. Os responsáveis pela síntese de proteínas intracelulares e exportação. Existem 2 tipos de funções desempenhadas pelos ribossomos, que é a síntese de proteínas, que vão ser usadas no interior da célula, e a síntese de proteínas para exportação, tá bom? Ou seja, que vão ser utilizadas fora da célula. E aqui a gente tem um ribossomo, formado por 2 subunidades, sintetizando aqui uma cadeia, tá bom, de proteína. Além dos ribossomos, a gente tem o retículo endoplasmático, gente, de 2 tipos, tá? O retículo endoplasmático liso e rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de proteínas, tá? Síntese de proteínas, colesterol e hormônios esteroides,